tem como negar que, no geral, o inverno deixa a gente um pouquinho mais preguiçoso e aí muita gente acaba esperando o calor voltar para começar a adotar práticas mais saudáveis. Mas já dizia o ditado, não deixe para amanhã o que vai trazer saúde hoje. E é por isso que a gente convidou a doutora Jordana Caiafa, médica especialista em esporte, para te ajudar a começar o Projeto Verão ainda no inverno. Então, bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Vamos começar falando então de quais são os principais benefícios de iniciar a atividade física durante o inverno. A frase clichê que o corpo do verão é construído no inverno, ela é verdade, sim. Primeiro pela questão tempo, né? Composição corporal, ela não muda da noite para o dia. Então, realmente é preciso esse tempo para a gente fazer essa mudança com qualidade, que é diminuir o percentual de gordura, aumentar o percentual de massa magra. Emagrecer, até consegue emagrecer. A gente tem no consultório, às vezes, o perfil muito imediatista, né? Chega em novembro já querendo melhorar em 2 meses. Então, consegue sim a perda de peso, mas não com essa qualidade de mudar a composição corporal. E doutora Jordana, para quem está começando a se exercitar assim por agora, existem ali estratégias para criar um plano de treinamento que seja eficiente e também sustentável, que é uma característica importante, né? Sim, com certeza. Para quem está começando, a orientação principal é ir com calma, não ir com muita sede ao pote, né? Porque geralmente começa muito motivado, muito empolgado e quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quer começar a correr, não tem condicionamento físico e aí tem uma predisposição maior a lesões. Então é respeitar os próprios limites, fazer com orientação adequada e progredindo lentamente, tanto intensidade quanto carga. E o frio por si só já é um motivo que faz muita gente às vezes ter dificuldade de sair de casa para fazer atividade física, né? Mas quando a pessoa conseguiu fazer isso, né, tomou coragem, foi lá fazer atividade física, também é preciso alguns cuidados, né? Então vamos falar um pouquinho das recomendações de aquecimento, por exemplo, para quem faz exercício no inverno, para fazer antes da atividade física, considerando aí a questão das baixas temperaturas. Isso muda, né? Assim, os exercícios de aquecimento, eles são diferentes? Na verdade, eles se tornam até mais importantes. O aquecimento ele já é importante por si só, né? Mas no inverno, pela baixa temperatura, a musculatura está mais contraída, mais tensa. Né? Então, o aquecimento, o que ele faz? Uma vasodilatação leva mais fluxo sanguíneo para o músculo e aí a chance de você ter uma lesão é muito menor. Então, além do aquecimento com atividades aeróbias, a gente chama do cardio, né? De fazer uma esteira, de fazer um elíptico ali antes, é importante fazer exercícios de mobilidade, que é como se fosse um alongamento da articulação. Então, com o exercício de mobilidade, você aumenta a amplitude de movimento e executa o exercício com maior qualidade. Né? Fora os alongamentos também no final. Então, isso tudo para prevenir lesão, que realmente é mais comum, de extensão, estiramento muscular no inverno. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Quer fazer um comentário? Como é que é a sua relação com exercício físico e hábitos saudáveis nesse período do inverno? Aproveita e já manda uma mensagem para a gente no WhatsApp que aparece aí na tela, 32 999397416. Tem também o nosso QR Code para facilitar ainda mais, chat do YouTube e as redes sociais da Diversa. Como fez o China de Barbacena, disse o seguinte, ele pediu para a gente mandar um abraço para a equipe da Santa Casa de Barbacena, que está ligada no programa. Então, um abraço e um beijo especial para todo mundo da Santa Casa de Barbacena, que está aí ligadinho no nosso Manhã Diversa. Voltando para o nosso bate-papo, doutora, falando sobre o gasto calórico nesse período do inverno. Muda? Ele é mais viável, é mais provável ou não? Depende realmente do exercício, não tem nada a ver com a estação do ano. Na verdade, tem pelo conforto térmico. Né? Então, como é mais confortável treinar, você consegue dar mais intensidade. E o gasto calórico está diretamente relacionado à intensidade. Né? Tem uma característica que o nosso corpo ele gasta mais energia para manter a nossa temperatura corporal. Mas isso não é tão importante assim, né, para a gente contar isso como um gasto calórico extra. E isso acontece também em temperaturas muito mais baixas, o que não é tão comum aqui para a gente. E existem exercícios que são mais adequados ou mais eficientes para serem feitos no inverno em termos de gasto calórico? Para aumentar o gasto calórico, exercícios de alta intensidade. Né? Eu gosto de orientar muito o exercício que a gente chama de HIIT, é uma modalidade de treinamento que intercala alta intensidade com baixa intensidade. Ele é bom para quem tem pouco tempo para fazer atividade física, né? E ele tem um excelente rendimento, porque tem alto gasto calórico com um curto espaço de tempo. Então, intercala corrida,
pular corda, flexão, agachamento, com atividades de mais baixa intensidade, como um abdominal, uma caminhada, por exemplo. E existe um perfil ideal para esse tipo de exercício, doutora, que você falou, é o HIIT, né? Sim. Tem alguma limitação em relação à idade ou se devidamente ali bem amparado e bem acompanhado por um profissional, todo mundo consegue fazer? Não tem, porque a alta intensidade é de acordo com a sua frequência cardíaca. Então não é uma alta intensidade padrão, você não tem que chegar em tantos batimentos, né? Então você vai no seu limite. Eu acho que esse é um ponto que a gente sempre tem que repetir e bater nessa tecla, né, da individualidade, né, porque cada pessoa vai ter as suas particularidades, apesar de ter algumas questões que são de certa forma universais, apesar de variarem um pouco de pessoa para pessoa, existem coisas que vão ser muito diferentes de uma pessoa para outra e não dá certo você tentar copiar o amiguinho, né, Sim. então, o meu amigo começou a fazer atividade física agora no inverno. Pra ele deu certo, né? Exato, quero fazer também, me fiquei mais motivado porque meu amigo está fazendo, que bom, excelente, realmente um bom exemplo sempre ajuda, mas não adianta dar Ctrl+C, Ctrl+V no treino do amiguinho e achar que vai ter os mesmos resultados e até pode ser, de certas formas, perigoso, né? Você só fazer o que a outra pessoa faz sem ter essa individualização, esse acompanhamento profissional, né? Faz muita diferença. E vamos falar agora dos desafios de fazer atividade física no inverno. Os desafios para além do momento do exercício, né? Como a gente faz para superar essas dificuldades que realmente são os motivos que levam muita gente a esperar o calor voltar para voltar para a academia ou para a atividade física que ela prefira? Há uma tendência a ficar mais quietinho e comer mais no inverno, né? E aí, o desafio seria combater, digamos, essa preguiça, né? E algumas estratégias são importantes. A gente tem que contar muito com a logística. Então, acordou, já deixar aquela roupa ali pertinho para você já acordar e olhar para ela. Tem gente que tem um perfil que gosta de fazer mais atividade acompanhado. Então, de repente, combinar com uma dupla ou então fazer atividades em grupo também faz diferença. Buscar atividades prazerosas, né? Pedalar, dançar, isso tudo para driblar, né, essas dificuldades inerentes do inverno. E o Alan, nosso telespectador de Pouso Alegre, ele disse o seguinte: suplemento é bom para quem treina? Vale a pena? Sim, eu brinco que primeiro a gente tem uma base, né? Então a base está ali, dieta, treino e descanso. E aí, a base sendo bem feita, a gente entra com a suplementação, que com certeza vai fazer muita diferença. Não adianta achar que a suplementação vai resolver o problema. Não, né? é importante fazer sob orientação, né? Porque existem indicações e contraindicações e também varia de acordo com o objetivo. E a pergunta do João Paulo de BH tem um pouco de relação com isso. Ele quer saber sobre a creatina. Realmente é bom até para quem não malha? Fala um pouco dos benefícios da creatina. A creatina é o suplemento com maior número de estudos, né? Ela é excelente para várias coisas. Ela melhora o desempenho no treino, melhora o rendimento, ela melhora o tônus muscular e melhora a recuperação também. E a gente utiliza ela não só para quem está fazendo treinamento, ela evita a sarcopenia, então para idosos ela é excelente. Há um grande mito e medo, né, da função renal com a creatina. Então tem vários estudos já mostrando segurança e utilizada inclusive em crianças, né? Então os benefícios são inúmeros. E falando agora sobre a tecnologia, né, e associando isso às estratégias que facilitam ali o nosso dia a dia para conseguir estabelecer uma rotina mais saudável e com bons hábitos. O Gabriel de Juiz de Fora, ele diz o seguinte: o ChatGPT é um exemplo que faz treino, dá dicas nutricionais, mas tudo sem acompanhamento nutricional. Não à toa, embaixo ali do próprio ChatGPT, uma das orientações é sempre essa, a busca por um profissional, né? Mas ele pergunta sobre os riscos desse tipo de informação para quem se limita só a ela, né? E não vai, a partir dela, buscar um especialista. Como a gente conversou há poucos minutos, né? Tem que ser individualizado. Por exemplo, o cálculo de consumo de proteína ele é com base no peso. Então, não dá para pegar um indivíduo de 70 quilos e reproduzir a mesma coisa para o de 100. Né? A quantidade de proteína quilo-dia vai ser diferente. E mesmo de todos os outros nutrientes. E também modalidade de treinamento. Né? Então, se você tem uma limitação no joelho, eu não posso passar o mesmo exercício para você. Então, apesar dali dar uma noção geral, né? E a gente está aí nessa era de inteligência artificial, o nosso olhar humano faz toda a diferença. E ainda que a inteligência artificial proporcione também todo esse detalhamento para deixar a informação mais personalizada, não tem o acompanhamento, que é fundamental, né? Diante de alguma possibilidade de lesão e etc. Até porque à medida que você progride no exercício, a tendência é você ir aumentando a dificuldade, o peso, a intensidade, né? E isso vai ser observado por um profissional
de certa forma, você mesmo consegue observar, mas quem vai saber a forma certa de ir adaptando, né, os próximos níveis do seu treinamento vai ser um profissional capacitado e não o ChatGPT. O ChatGPT vai, às vezes, talvez te dar um ponto de partida. Pode estar aí para te estimular. Exato, é o pontapé inicial. Vai te dar um ponto de partida, mas a partir daí vai precisar esse desenvolvimento dos exercícios, esse aumento de dificuldade, de intensidade, enfim, para ir acompanhando esse desenvolvimento, que inclusive é um ótimo motivador, né? Quando você vai acompanhando esses avanços, né? No seu desempenho, tanto na sua resistência física no dia a dia, isso dá uma motivação muito grande para continuar. Mas não adianta você falar com o ChatGPT, estou mais forte, faça outro treino para mim. Mas de qualquer forma a gente fica feliz que a pesquisa do Gabriel está sendo essa, né? Porque ele podia estar pesquisando qualquer outra coisa, ele já está interessado nos cuidados. E aí essa questão que você falou, né, do motivador, de ser esse ponto de partida para, às vezes, a pessoa que está, às vezes, em casa, tipo, poxa, quero uma atividade física, mas estou meio desanimado, e aí tem essa ideia de começar, e a gente está falando justamente dessa ideia do começar agora, né, não esperar chegar... E começar do jeito certo. Não esperar chegar o verão, né, para poder começar a mudar esse estilo de vida e começar agora. Então, é sempre bom a gente ter aí ao nosso redor várias coisas para nos motivar e usar isso como ponto de partida para aí sim buscar a forma correta de fazer. Para motivar todo mundo, fisiologicamente, o inverno ele é mais fácil para emagrecer. Porque a temperatura mais baixa, a gente tem que gastar mais energia para manter a nossa temperatura corporal. Então, a gente já parte aí num lucro de 10% de gasto energético a mais. Né? Só não pode cair na armadilha que, como a gente gasta mais energia, a gente quer consumir mais. Né? E o inverno ele está cheio de ofertas aí que a gente chama de comfort food, né? Alimentos que trazem conforto. Aquele chocolate quente, o fondue, a massa. Então, só tomar cuidado com essas armadilhas do inverno. Para conseguir manter o equilíbrio também. Sim. E com relação à frequência de treinos, doutora, é mais indicado no inverno ter uma frequência maior, uma frequência menor? Ou não questão de indicado, mas de necessário, talvez. Precisa de mais, muda, né? Precisa de menos. Isso muda ou de tempo de treino, né? Um tempo de treino no verão é indicado menos ou mais. Isso muda de estação para estação ou vai variar exclusivamente da pessoa? Na verdade, varia de acordo com o objetivo. Né? Então, falando de protocolos, a Organização Mundial de Saúde preconiza como ideal para a saúde, sem objetivo estético, de 150 a 300 minutos por semana. Né, de atividade física. Lembrando que a atividade física, ela precisa de ser periodizada, né, com uma metodologia e com uma frequência regular. Então, isso vai de acordo com o objetivo. Se você quer uma hipertrofia, você vai direcionar seu treino mais para ganho de força, que é a musculação. E se você, por exemplo, consumiu mais calorias, né, tá com dificuldade na alimentação, o ideal é, além de manter a musculação em dia, aumentar o cardio. Né, para poder otimizar esse gasto calórico no final das contas. E também tudo depende da maneira como a gente reage, né, ao inverno, e isso também é algo muito individual. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho muito mais estímulo no inverno. O calor é algo que me incomoda muito, então tenho muito mais disposição. Mas uma coisa que é inegável é o risco de lesão, né? O frio muda isso também? O risco de lesões, ele passa a ser maior nesse período do ano? Muda pelo que a gente falou, né? A musculatura ela está mais contraída, está mais tensa. Então, é importante você já não partir direto para a execução da atividade. Tem que realmente ele dar uma acordada no corpo. Né? Fazer ali uns 5 ou 10 minutinhos de uma atividade aeróbica, trabalhar essa mobilidade articular para evitar isso. E lembrando que uma lesão te deixa na estaca zero. Né? Você volta tudo de novo, tem que fazer repouso e perde esse plus de gasto calórico. No final do bloco anterior, a gente falou sobre os riscos de lesões, né? Então vamos relembrar para o nosso público quais cuidados são necessários, tanto para quem está começando com exercício físico agora, ou para quem já faz isso há muito tempo, ou até já é atleta. Sim, como a gente falou, né, é importante o aquecimento para a gente levar mais fluxo sanguíneo para essa musculatura, trabalhar a amplitude de movimento, então os exercícios de mobilidade. E uma coisa muito importante nesse ponto é que para aqueles que estão iniciando, né, e estão bastante motivados, às vezes acha que tem que fazer tudo com alta intensidade, é a corrida, é o crossfit, e lembrar que a base é o fortalecimento. Tá? Então, há risco de lesão, sim, você indo direto para a corrida e não tendo uma musculatura forte. A gente fala que músculo forte estabiliza a articulação e a chance de lesão é bem menor. E como você colocou muito bem no bloco anterior, a lesão é estaca zero, né? Sim. Então, às vezes, aquela ânsia de querer buscar o resultado rápido ou compensar o tempo perdido a partir de uma lesão, né, vai ter que parar e começar tudo de novo. Não compensa.
Exatamente. E como que a gente faz para melhorar o desempenho esportivo no inverno, ainda mais tendo em consideração que a gente falou várias vezes nessa questão dessa preguiça, que às vezes a gente tem por causa das baixas temperaturas e que influenciam tanto a pessoa a ter coragem de sair de casa para ir para a academia, quanto às vezes a própria intensidade do exercício durante o treino. Quais técnicas aí, quais orientações que a gente pode passar para quem quer realmente melhorar esse desempenho esportivo e superar essa preguiça? Sim, na verdade não vai mudar muito de acordo com a estação. A gente falou lá da base bem feita. Qual que é a base? Dieta, treino e descanso. Dieta o quê? Seria um aporte nutricional adequado, principalmente proteico. Eu costumo falar que sem tijolo não constrói parede. Então tem que ter uma nutrição balanceada. O treino ele tem que estar alinhado, de preferência com orientação. E o descanso é tanto recuperação para o músculo quanto um sono de qualidade. Porque durante o sono profundo que a gente libera hormônio anabólico e lipolítico, que é tudo que a gente quer, que é o GH, a testosterona, além de regular o cortisol. Tá? Então, estando a base bem feita, já é uma excelente estratégia e podemos também lançar mão de suplementos para melhorar esse desempenho. Lembrando que isso é feito de forma individualizada e com orientação médica. E a gente recebeu um relato da Yasmin de Sarzedo, Minas Gerais, muito interessante. Ela diz o seguinte: algum tempo atrás pesquisei dietas para fazer, já que não estava engordando e também não estava emagrecendo. Então, provavelmente ela estava estagnada ali no peso. Daí vi uma dieta chamada gelo. Depois de 3 semanas, provavelmente fazendo essa dieta, ela desmaiou. A doutora conhece essa dieta, é perigosa, a internet pode ser perigosa, ainda mais sem a ajuda de um especialista? Com certeza. Qualquer restrição, né, traz risco e a longo prazo não é sustentável. Então a gente não recomenda medidas, né, restritivas, dietas mirabolantes, porque ela não vai ser sustentada a longo prazo e ela não é saudável. Esses emagrecimentos muito rápido, às custas de grandes restrições, eles normalmente são às custas de desidratação e de perda de massa magra. E a gente quer perder a gordura. E apesar de várias dietas aí surgirem numa velocidade absurda, você já ouviu falar, doutora, dessa dieta chamada gelo? E assim, de qualquer forma, é interessante ficar sempre com esse pé atrás, né, para dietas que prometem milagres. Mas essa, então... Do gelo não, da lua já, da maçã, mas do gelo não. Principalmente quando são essas dietas muito radicais, né? Sim, porque a gente, não é só tirar, né? Muita gente às vezes parte disso, né? É só eu tirar. Tem que trabalhar com todo o processo de reposição. Muito pelo contrário. Muitas vezes, né, a dieta, ela é acrescentar é o que está faltando. Nutrientes, acrescentar as coisas, e aí o risco de acontecer alguma coisa. Ela falou que no caso do desmaio, né, que um desmaio pode levar a alguma coisa muito mais séria, né, pode levar a um acidente grave, inclusive, além de outros problemas que poderiam vir com isso, né, então muito, muito importante ter esse pé atrás com tudo que pareça milagroso, né. Perdão, eu perdi o fio da meada aqui, mas já encontrei. Vamos falar sobre a prática esportiva no inverno, falando do sistema imunológico. Exatamente, porque o sistema imunológico aí, quando a gente fala de inverno, sistema imunológico é outra coisa que todo mundo quer milagre, né? Todo mundo quer alguma coisa que faça milagre para ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Que é aquela viradinha de chave, né? Fortalecer o sistema imunológico da noite para o dia. Exato, mas a gente sabe que não é bem assim. Então, quais aí que são as medidas realmente eficazes que a gente pode tomar para fortalecer o sistema imunológico e, já que a gente está falando de atividade física, qual que é o papel dela nessa questão do sistema imunológico? Já é bem estabelecido que a atividade física fortalece o sistema imunológico, né? Mas a gente tem que ter bom senso que não vai ser qualquer modalidade. Tá? Pela literatura, precisa que seja exercício com intensidade moderada. Então eu brinco assim, você vai passear com o seu cachorro, é melhor, já está se movimentando. Mas para que você colha os benefícios metabólicos da atividade física, ele precisa ser ativado. Tá? Então tem que ser com intensidade adequada para a gente conseguir colher isso. Porque o músculo ele não é só um aparelho locomotor, ele é um órgão endócrino. Então para que tudo isso aconteça, ele precisa de ser ativado de forma adequada. E recebemos mais uma mensagem de Pouso Alegre. Beijo, então, especial para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. E o Valdir disse o seguinte: doutora, no inverno existe mais chance, tem mais chance de infarto? É mais perigoso para o coração? Tenho 60 anos e sempre faço a minha caminhada. Sim, com certeza. No inverno, a gente faz essa vasoconstrição
né? Então, realmente, a gente vê nos prontos-socorros que a chance de infarto é maior. E não só a chance de infarto, a exacerbação de qualquer doença crônica. Então, por exemplo, as artrites, né, as poliartralgias, elas são mais intensas nessa fase do ano, nessa estação do ano. E sabendo disso, então, para o Valdir não deixar de fazer a caminhada dele de lei, qual outra orientação que a gente pode dar para ele também ficar em segurança? E os cuidados gerais, né, com a saúde, de alimentação, de hidratação, e cuidado com a saúde mental, com o estresse, que faz toda a diferença e influencia muito, né, no desencadear dessas doenças crônicas. Você falou do estresse, que inclusive foi assunto do nosso estúdio de ontem, nossa entrevista. Exato. Com uma psicóloga, então tem tudo a ver, Tem um tudo. assunto se conecta com o outro. Super Fica aí a interligado. dica. Exatamente, fica aí a dica para você que perdeu poder assistir no nosso YouTube essa entrevista super bacana sobre o estresse. E você falou também sobre a hidratação, que é outro ponto muito importante, né? Qual que é a importância da hidratação nessa época, onde a gente sabe que ela é importante o ano todo, claro. Então, mas a nossa aguinha está aqui garantida. Mas falando especificamente do inverno, quais são as particularidades dessa estação que a gente tem que ficar atento para se lembrar sempre de se manter hidratado e criar mais esse hábito, né, de estar sempre se mantendo hidratado? Há uma dificuldade em tomar mais água no inverno, né, e a gente transpira menos, então às vezes aquela necessidade ela não fica tão evidente, né? E a hidratação ela é importante não só para a questão de melhorar o controle da temperatura corporal, como mesmo para o desempenho na atividade física, que é o que a gente está falando aqui. Algumas alternativas, algumas estratégias que eu oriento, usar e abusar de chá, né? Porque os chás, eles são diuréticos, então vai melhorar também na retenção de líquido. O conforto dele é maior, porque às vezes a água é gelada e está frio e o chá é quentinho, né? E também utilizar estratégias, sempre acordar e colocar uma garrafinha do lado, entra no carro, deixa uma garrafinha, está no trabalho, deixa também. O frio resseca mais a pele, a desidratação resseca mais ainda, né? Então é importante a gente estar de olho e desenvolver todas essas estratégias. E doutora Jordana, a gente está falando aqui das pessoas que querem começar com essa rotina, né, e com a prática de atividades físicas. Falamos também das pessoas que estão mantendo, mas agora vamos falar de quem está fazendo talvez um pouco a mais do que deveria. Como evitar, por exemplo, que atletas cheguem ao overtraining, né, aquela coisa que é porque passou do ponto. Quais são os sinais de que algo está errado nesse cálculo? Bárbara, equilíbrio é importante para tudo na vida, né? A gente não tem que estar em nenhum dos dois extremos, nem sedentário e nem em sobrecarga. E alguns sinais chamam a atenção: diminuição do rendimento, né? A mesma carga que você pegava antes, agora você não está conseguindo, então piora desse condicionamento. Fadiga, aquela sensação de cansaço, dores musculares, alteração no humor, uma frequência cardíaca aumentada mesmo em repouso. E diante desses sintomas, né, a primeira coisa é dar uma freada, é diminuir a intensidade dos treinos, em alguns casos precisa até realmente interromper e depois ir retornando de forma gradual. E tem alguns sinais que são até um pouco mais explícitos, né? Eu me lembro quando a gente estava naquela paralisação completa da pandemia e eu comecei a fazer exercícios em casa, eu provavelmente estava errando nessa dose, porque quando eu acabava de fazer o exercício eu sentia muita dor de cabeça. E aí, muito provavelmente, era pela quantidade excessiva. E aí eu tive que parar, porque senão é aquilo que a gente falou, risco de lesão e outros problemas. O nosso corpo fala, né? A gente tem que saber escutar ele. Exato. E no caso das pessoas que adotam treinos mais intensos, claro que dentro da medida, né, adequada para evitar o overtraining, mas para quem faz exercícios mais intensos, né, quais são os principais nutrientes, alimentos que devem ser incluídos na dieta durante o inverno para otimizar esse desempenho esportivo, focando mais nessas pessoas que realmente treinam pesado? Primeiramente, excluir os industrializados, né, aqueles que realmente vão inflamar e aí vai piorar o desempenho. Então, alimentos industrializados, ricos em açúcar e gordura. E o que a gente deve usar e abusar? De alimentos ricos em água, já que a gente acabou de falar da hidratação. Então, frutas, melão, melancia, alimentos ricos em vitamina C, já que precisamos de uma imunidade maior, né, para essas variações bruscas de temperatura. Frutas cítricas, o morango, pera, que a pera, além de vitamina C, tem bastante fibra, e alimentos ricos em fibra aumenta o gasto calórico para poder fazer a digestão deles. Alimentos termogênicos, cúrcuma, canela, gengibre, que a gente utiliza bastante, né, nos temperos, nos condimentos dos alimentos, e legumes,
Eu prefiro até orientar o aumento da ingesta de legumes, porque geralmente o pessoal não gosta tanto da salada, porque é mais gelada, né? Então os legumes são ricos em água e com baixa densidade calórica. Abobrinha, berinjela, que foi falado mais cedo. E que hoje está sendo a receita do Bora, exatamente. Bem lembrado. E a gente recebeu mensagem do Ricardo Zacaron, que também é um especialista do assunto, que é de Juiz de Fora, papai da nossa querida Mari Zacaron. E ele disse o seguinte na mensagem: sou personal trainer e noto que no inverno meus clientes tendem a ficar mais preguiçosos e comem mais, mas é um processo normal do corpo humano que requer mais calorias para manter a temperatura corporal, e também os músculos tendem a ficar mais preguiçosos, querendo ficar encolhidos ao invés de ativos. Então essa é uma realidade também observada pelos profissionais, né? Sim, eu acho que a gente tem que trabalhar também nessa questão de como a gente gasta mais energia e dá mais fome. A gente tem que ter estratégia que é a base, são trocas inteligentes. Então, em vez do chocolate quente, vamos tomar um chá. Em vez de sopas mais cremosas, com mais queijo, mais calóricas, vamos priorizar os legumes, né? E com esses temperos que a gente falou, com esses condimentos que aumentam a termogênese. Então, a gente vai levar tudo, né, para não ter tanto prejuízo assim no inverno, ou até, quem sabe, conseguir um resultado. E a mensagem que a gente recebeu agora é do Dalmo, também de Juiz de Fora, e ele fala o seguinte: fiquei 2 anos sem treinar por conta da pandemia e desde que voltei não consegui voltar com o meu corpo como era antes. Quais dicas você me dá? E ele tocou num ponto muito importante, né, que são das pessoas que às vezes já tinham um certo desempenho, às vezes até certo um resultado estético ou um condicionamento físico anterior que acabou sendo perdido, e aí tem essa comparação com o antes, né, com como eu era antes e o agora, e às vezes uma pressa de conseguir voltar para aqueles resultados. Então, que dicas que a gente pode dar aí para o Dalmo, mas para quem estiver passando por essa situação? E para que esse processo seja gradativo. Exato. Né? Sim, é a volta gradual à rotina, né? Procedimentos básicos, como a gente falou ali, aumentar a hidratação, tirar os industrializados, e açúcar é a primeira coisa a ser feita, os alimentos ditos inflamatórios. Aumentar fruta, verdura, legume, carne, proteína, ela é uma excelente estratégia, porque ela tem uma saciedade maior, né, e a gente gasta mais energia para a digestão. Então são essas medidas básicas, e o retorno gradual também à atividade física, e não ter tanta pressa, né, porque não foi tão rápido assim que ele perdeu o resultado. Então essa volta ela tem que ser gradual também. E saber que você consegue, com certeza, é um motivador, né? Porque se ele já esteve lá antes, sim, é sinal de que ele consegue, já se viu capaz, e isso com certeza é um motivador aí para a pessoa continuar seguindo aí nesse processo, mas também sem botar o carro na frente dos bois. Eu né? costumo falar assim, você já sabe o caminho de volta, né? Já esteve no trilho, então fica muito mais fácil voltar. E em meio a tantos direcionamentos aqui valiosos, quais outras orientações que a gente pode dar agora para finalizar o nosso bate-papo e falar com o nosso público que está tendo a intenção aí de conseguir uma rotina melhor, hábitos mais saudáveis, seja por questões estéticas, porque está querendo ter a autoestima ali mais bem equilibrada, ou então pela questão da saúde? Sim, nada como o movimento, né, que a gente falou aqui no Sempre bloco em movimento, todo, né? Sempre em movimento, para aquecer o corpo, para espantar o frio. E outras medidas, como investir numa alimentação mais balanceada, e para aqueles que lá no começo do ano se prometeram cuidar da saúde, ter uma rotina melhor, nada como aproveitar os benefícios do inverno, né? Acabamos de falar que no inverno a gente tem sim esse favorecimento ao emagrecimento por conta desse gasto calórico maior. Então vamos aproveitar o inverno aí para dar o start, não só para conseguir conquistar o corpo do verão, e lembrando que o corpo do verão não é padrão, ele é o seu corpo do verão, é aquele que você se olha no espelho, se sente bem, fica confortável na roupa, né? Então vamos aproveitar aí, dar o start nos cuidados com a saúde, e de forma que consiga ser duradouro, né? Manter eles no longo prazo. Começar aos poucos, né? Porque eu acho que quando a pessoa imagina tudo o que ela precisa fazer, às vezes é difícil dar o primeiro passo. Então é melhor começar ali de pouquinho em pouquinho para conseguir um grande resultado. Com certeza. Doutora, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto. Espero que o pessoal realmente esteja motivado aí, com um gás renovado para começar as atividades agora, ou retomar, ou intensificar, por que não? Então, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço. E muito obrigada também, claro, a todo mundo que participou com a gente, mandando mensagem. Vou mandar, claro, um agradecimento especial para o meu papai, que participou aqui com a gente, mandando mensagem, mas fica aí o carinho para todo mundo que mandou perguntas e comentários no programa de hoje.